Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média. Vamos falar hoje, é uma pergunta da Suelen, não foi, Paty? Suelen, uma seguidora nossa, ela falou assim, eu senti a dor dela. O jeito que ela descreveu, ela falou assim, eu não aguento mais começar e parar, me ajuda. Tem algumas coisas que a gente não resolve de uma única vez, mas quando você dá um passo, já não tá mais no mesmo lugar. Quando a gente entende o problema, a gente já tem maior chance de solucionar, Já tem de solucionar e dar passo pra resolver. Muitas pessoas vão resolver já com quem já ouviu aqui, já vai resolver. Outros vão dar um bom passo pra começar a parar de tentar e começar a conseguir, a parar de começar e parar. Vamos falar disso nesse podcast. E a gente vai começar esse podcast e não vai parar. Não, vai parar, mas quando tiver resolvido, pô. Então roda a vinheta. Buguei. Bugou. Roda a vinheta. Pô, Paty, era uma piada, Piada ruim, a gente demora a entender, né? Tá bom, já te mandaram a merda hoje, só pra eu saber. Bom dia. Bom dia, também te amo. Piada, que negócio esquisito da peste, pô. Eu fiz uma brincadeira com o tema, pô, porque eu não aguento mais começar e parar. Eu falei, a gente vai começar e a gente vai parar, pô. Quis fazer uma piada com o tema. Aí continua aqui 24 horas, né? Tipo aquelas lives que duram 24 horas. A gente começa agora e termina. Ah, Paty, o pessoal entendeu. Quem ouviu, aposto que o pessoal entendeu. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você tá chegando por aqui pra assistir mais esse podcast. O podcast é uma comunidade. A galera tá aqui, a galera do... O pessoal até fala isso, né? Ah, eu sou do podcast. A galera caminha com a gente, malha com a gente, lava louça com a gente, né? Então já curte aí, já deixa seu coraçãozinho, pô. Coração, 5 estrelas. Compartilha. Eu acho assim, né? Se você... Acho que se a gente tá virando aqui uma comunidade do podcast Sai da Média, né? Se você conhece alguém que você confia, que tem vários planos pra realizar e que pode realizar ele, né, que você confia nisso, a gente vai falar disso nesse podcast, né, como que você começa e acaba as coisas. Não é que você vai falar pra pessoa assim, você é uma pessoa dessa, que começa e não acaba, não. É como se você dissesse pra pessoa assim, cara, eu sei que você tem muitos projetos pra realizar, olha esse podcast que massa. Então já compartilha agora, boa, antes de eu explicar aqui por que a gente começa e não termina, fechado? Fechado. Então vamos começar aqui. Eu não sei se você que tá ouvindo a gente, você tem esse desafio, né? Eu lembro que eu fui faixa verde de judô, lutei campeonato carioca de judô, fui faixa verde na categoria da faixa, né? Fui faixa verde, lutei campeonato carioca, participei de campeonato carioca de judô, né? Não é lutei, mas participei de campeonato carioca de judô. Eu joguei futsal, esse eu fiquei bastante tempo, por de alto rendimento. Eu pratiquei badminton, eu joguei frescobol, eu joguei futevôlei na praia, participei de campeonato de futevôlei, participei de um monte de coisa. E tudo isso eu parava. De alvo, né? Joguei dardo, né? Que é de team pub. Badminton, né? Joguei squash, joguei torneio de squash em Brasília. Poker nem se fala. Poker nem se fala. E todos eles eu parei. E todos eles eu fui na média. Todos eles eu joguei badminton. Não, cara, nem todos eu vi. No poker você não foi na média, não. No poker eu fui fora da média. Mas no geral, eu sei o que é começar e parar. Eu lembro do meu pai me dizendo assim, sabe, Paty? Meu pai disse pra mim assim, quando eu já tinha vergonha de levar pro meu pai a vontade de fazer alguma coisa. Pai, eu queria fazer tal coisa. Ele falava pra mim, tudo que você começa, você para. E eu já comecei a ter vergonha daquilo. Eu acho que as pessoas vão chegando num ponto... a Paty, assim, né? Talvez você já tenha ouvido a gente falar disso aqui no podcast, né, Paty? Sobre código-fonte, o que vem instalado em você e o que não vem. Ser humano é único, é diferente. Todo ser humano é igual, Paty? Não. Nossa, de jeito nenhum. Você tem uma pessoa... A gente tem 2 filhos gêmeos que mesma barrigada, cara, completamente diferente. Ficava Carol apontada pra baixo, com a cabeça pronta pra sair, a bunda pra cima e o João deitado na bunda dela, Tranquilinho, né? Tranquilinho. Inclusive, Carol saiu e João não queria sair da barriga da mãe. Vamos lá, João. Bora, João, chegou a hora. Os dois são completamente diferentes. Por quê? Porque a gente vem com código-fonte diferente. A gente vai instalando aplicativos ao longo da vida, mas o código-fonte é diferente, né? Por que é diferente, Jerônimo? Aí a gente pode falar um dia. Podemos falar de espiritualidade, podemos falar de genética, podemos falar de várias coisas. Podemos falar de genética e espiritualidade, mas não é o caso agora. As pessoas são completamente diferentes, né? A Paty, por exemplo, ela tem no código-fonte dela a hashtag, veio tatuado. Se você fizer o exame de DNA da Paty, vai estar escrito lá no exame de DNA dela. Só termina quando acaba. Só termina quando acaba. A Paty não é a pessoa que começa e não acaba. A Paty é a pessoa que, se começa, ela vai até
terminar. E se terminar, ela ainda pergunta, vamos fazer mais um? Né? Porque às vezes a gente marca de fazer 2 podcasts e a gente acaba mais cedo. Eu sou o cara que comemoro, TC, tempo conquistado. Ela fala assim, sobrou 18 minutos, vamos gravar mais um? Né? Essa é a parte. Eu já sou o cara que, porra, bicho, gravamos, vamos aproveitar esses 18 minutos. Então, eu posso falar com você sobre isso porque eu sou o cara que no código-fonte não vim com começar e terminar. É verdade. E cada pessoa um pacotinho, né? Cada pessoa um pacotinho, assim. Você começa, você por muito tempo começou e não terminou. Hoje eu não vejo mais isso em você. Não, esse era o... Por muito tempo. Porque eu não digo nem nesses exemplos que você deu dos esportes e tal, porque é meio faz hobby. Parte, né? Faz parte, né? Claro. Mas projetos mesmo. Cara, você falava, né? Minha linda, eu quero fazer um projeto disso, não sei o quê. E começava, daqui a pouco vinha um outro projeto. Daqui a pouco tinha sempre um projeto novo, né? Eu era muito bom. E eu acho que a Suelen perguntou mais nessa direção, como as pessoas que perguntam assim também, né? Porém, só pra completar, cada pessoa um pacotinho... Você é um cara muito motivado, que pessoas com esse perfil têm uma baita motivação em começar, né? Elas têm essa motivação, elas têm esse brilho, se elas estão envolvidas num projeto, elas trazem essa energia pra todo mundo, né? Elas amam começar. Eu digo muito mais não do que sim, né? Eu sou muito seletiva ali, então eu sou aquela pessoa que... não, isso não. Tá, isso eu vou fazer, porque quando eu digo sim, eu também sei que vou levar aquele sim até o final. Ó, eu preparei 4 razões pelas quais você começa e para. A Paty acabou de te dar uma 5ª como bônus extra. Então já o bônus extra vai vir no começo. Você sabe que a gente tem um problema aqui nesse podcast, né? A Paty, ela... O problema do spoiler sem saber que está fazendo spoiler. O problema eu vou ser mais direto. A Paty caga o meu planejamento porque eu tenho, por exemplo, 4 passos programados. Ela fala o 4º na abertura antes da vinheta. Ela já falou o 4º passo. Fala, porra, Paty, esse é o 4º passo. Não, peraí. Aí, dessa vez não. Dessa vez, senhora Patrícia Araújo, você trouxe uma novidade que não estava nos meus 4 passos. Muito bem, então, Patrícia vira o 5º passo. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas qual foi o passo que ela falou, Jerônimo? Ela acabou de falar que ela diz muito mais não do que sim. Então, pessoas que começam e não terminam, elas tendem a dizer muito mais sims do que não. Então, a frase que eu repito às vezes, você tem muita iniciativa e pouca acabativa. Eu ouvi essa frase, sabe pra quem a primeira vez? Pra mim. A minha psicóloga falou, entendi, Jerônimo, você é um cara que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Eu falei, sem tapinha nas costas, né? Foi, sem nada. Sem foi tapinha no nas C. Foi sabe aquela carapuça que faz assim, nossa, é meu número. Mas é isso que faz a gente caminhar, né? Eu lembro que você saiu assim, com isso tão marcado em você, que você falou pra mim, você falou, no próximo ano, eu só vou começar coisas que eu termine. Que durem, no mínimo, projetos, assim, 1 ano. Não vão parar em 3 meses. Eu acho que aí foi seu primeiro processo de mudança. Por quê? Porque vem do autoconhecimento. Ninguém evolui se não tiver autoconhecimento. Ninguém evolui se não... Você só consegue lidar com o demônio que você enxerga, né? Todo desenho de super-herói que tem um inimigo que é invisível, o primeiro passo que o herói faz é tentar o quê? Fazer o inimigo ficar visível. Joga tinta, joga... Scooby-Doo. Lembra que tinha os fantasmas do Scooby-Doo? O que o Scooby-Doo Salsicha fazia? Jogava um lençol pra poder ver o fantasma, tentava jogar tinta pra poder ver o fantasma. Quando você enxerga o fantasma, você pode lidar. Quando tá invisível, ele tá na vantagem, né? A vantagem não tá tua, tá dele. Dá-lhe um tapa no pé da orelha, você não sabe de onde veio. O bicho é invisível, né? O bicho é invisível. Então, eu, inclusive, quando era criança, não sei se eu já te contei essa história, você vai saber ao vivo aqui. Vamos ver se é inédita. Talvez seja inédita mesmo que você tenha me contado, porque eu esqueço. Tem isso também. Eu tinha uma fantasia de ficar invisível e do mundo parar. Eram 2 fantasias que eu tinha. De ficar invisível e eu poder andar onde eu quisesse, e do mundo parar e eu poder fazer o que eu quisesse. O mundo parou, vou num fliperama, jogo o quanto eu quiser. Eu tinha essas fantasias na minha cabeça. Mas o tema é sério e é duro, porque eu sei o que a pessoa que começa e começa a viver. Sabe o que ela começa a viver, Paty? Como eu vivi muito isso. Ela começa a perder... Primeiro, as pessoas perdem a confiança nela. Ela começa a falar, eu tenho um projeto novo pra te contar. E ninguém vibra mais. Não vibra mais. As pessoas... O primeiro sintoma que você faz parte desse grupo... Né? Vou ouvir mais uma ideia fantástica. Os 3 estágios... Que não vai para lugar nenhum, né? Vou te falar, os 3 estágios de quem faz e não termina. O primeiro estágio é a euforia. Você começa a contar pra todo mundo e todo mundo faz o quê? Caraca!
caraca, que incrível, que sensacional. Na verdade, eu vou falar 4 estágios. Ué, João, não eram 3? Seu projeto é muito bom, inclusive, por isso. São 4 estágios. Eu vou até o 4 com você. Ai, tarará, e tererê. As pessoas ficam, aquela coisa toda, felizes. Aí o que você faz? Gera dopamina, fica feliz. Esse é o primeiro estágio. É o estágio que as pessoas acreditam em você. E aí você faz o quê? Você conta para mais pessoas. Aí vem um segundo projeto. Nossa, esse também é muito bom. Mas a pessoa não tá muito consciente que você não fez o primeiro. Aí vem o terceiro, vem o quarto. Aí você vai contar o 5º projeto para a pessoa, esperando o mesmo sorriso. Aí entra no segundo estágio. É o estágio em que as pessoas começam a não mais acreditar em você. Naquele momento que as pessoas começam a não mais acreditar em você, aí você entrou no segundo estágio. Não é que e elas não vão virar para você e falar assim, isso é mais um projeto teu. Elas vão começar, sabe o quê? Começa na tua casa. Se alguém estiver passando por isso, se doer, obrigado. Pode me agradecer se estiver doendo. É um comando forte, mas é um comando que você precisa conhecer e receber. Né? As pessoas na tua casa, você vai começar a falar, elas não vão mais vibrar. É o primeiro sinal que você entrou no estágio 2 da decadência. Né? Elas não vão vibrar mais. Às vezes vão até fazer pergunta, né? Mas aquele outro que você tinha começado... Aí você vai dar aquela engasgada. Né? É isso aí, vai dar aquela engasgada. Ou ela vai falar assim, tá, não, beleza. Não, bacana. Aí você fala, mas você não tá vibrando? Você não me Aí vem o quê? Você não me apoia. Ele está no segundo estágio. Aí ele vem para o terceiro estágio. Sabe qual é o terceiro estágio? Não. É quando ele perde a confiança nele próprio. Ele mesmo já não acredita mais que ele vai ser capaz. Esse é o terceiro estágio. Né? E o 4º estágio, que é o mais deplorável de todos, é quando o cara desiste de ser tudo aquilo que ele poderia ser. Porque as pessoas... aqui, ó, só para deixar claro, não estou falando que desiste de viver. Tá? Se você tem qualquer problema com desistir de viver, procure ajuda. Tem muita gente boa que pode te ajudar com isso. Isso é sério, a gente tem que acabar com esse tabu de falar de suicídio. A gente precisa falar disso. E se você, por qualquer razão, se sente às vezes muito sozinho, procure ajuda. Você não precisa. A frase que muitas vezes me ajudou a tirar esse tipo de pensamento da minha cabeça foi: suicídio é uma solução aparentemente definitiva para um problema temporário. Né? O problema é temporário. O suicídio você não consegue reverter. E naquilo que eu acredito, o lado de lá vai ser mais preocupante para você. Então você tem esse problema, procure ajuda. Tem a CVV, que você pode ligar a qualquer momento do dia e da noite, 24 horas por dia, o Centro de Valorização da Vida. Não fique sozinho nessa, tá? Então, o que a gente está falando é, o cara desiste de ter uma vida extraordinária. Primeiro estágio, euforia, todo mundo acredita, ri, bate palma pra ele. Segundo estágio, as pessoas próximas começam a entender que ele não vai terminar. Terceiro, ele começa a entender que ele não vai terminar. Quarto, ele desiste de tentar, que é o pior. Né? No terceiro, ele ainda tenta, mas não consegue. Tem uma ideia, ele faz. Não vou terminar mesmo? Eu não termino mesmo nada. Aí começa a ficar com raiva de si próprio, né? Aí, quando fica com raiva de si próprio, não tem dopamina, IDI cai, né? Índice de domínio interior, e aí está instalado o comando nele. Qual é o comando? De ser só mais um, né? De simplesmente seguir o rebanho, de ir atrás do rebanho e passar a vida dele atrás de um rebanho. Por quê? Porque ele aceitou o comando de que ele comece e não termina. Cara, muito forte isso. Acho que muitas pessoas já vão aí, só desse iniciozinho desses 4 estágios que você falou, talvez se venha algum deles, né? Se você estiver em algum lugar, me diz. Eu quero fazer 2 perguntas para você nesse momento, né? Primeira pergunta, né? Você se identifica? Você é o tipo de pessoa como eu fui por muitos anos? Se eu me distrair, eu volto, porque é meu código-fonte de começar e não parar? Se sim... Não, de começar e parar, né? De começar e parar? Se sim, em qual estágio você tá? Se não, me deixa saber também. Não, Jerônimo, eu sou Marte Papate. Hashtag só termina quando acaba. Né? E se você for do tipo como Jerônimo, fala pra mim. Né? Me deixa saber aqui embaixo. Jerônimo, eu sou como você no código-fonte. Hoje eu estou no estágio 2, 1, 2. Hoje as pessoas ainda acreditam em mim. Agora, eu tenho uma boa notícia pra dar. A boa notícia é o seguinte. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, pode dar. Não, por favor, Gabriel. Boa notícia primeiro. Boa notícia primeiro. Boa notícia é a seguinte. Você pode retornar pros estágios em que todo mundo acredita. Quando eu conto um projeto pra alguém hoje, Paty, as pessoas acreditam ou duvidam? Elas têm certeza que vai acontecer. Querem participar, inclusive. Por quê? Porque eu parei de tentar e não consegui. Eu passei a conseguir. Instalei comandos em mim. Sabe o que é instalar um comando? Quando você pega um teclado e clica na letra G, de Jerônimo, por exemplo, aparece na tela do seu computador G. Isso é um comando que você está dando pro computador. Tá, aparece o G lá. É isso que a gente faz com a gente. Só que quando
os códigos estão todos confusos, né? Os comandos que você dá não acontecem, você fala faz e aparece na tua tela, para. São comandos que estão completamente trocados. Então você dar o comando certo significa que quando você apertar o G, vai aparecer o G. Quando você começar, você vai terminar. Então a boa notícia é que você pode reverter esse jogo. Hoje, quando eu apresento um projeto novo, seja pra Paty, seja pra... A Paty hoje tem mais medo quando eu apresento um projeto pra ela do que ela tinha antes. Por quê? Porque eu sei que vai acontecer. Antes, a Paty passou por 3 fases, né? A primeira fase da Paty era, ela acreditava em tudo meu. Depois eu falei assim, isso aí são só sonhos. Lembra que você parou? Você se acalmou? Lembro. Que num momento pareceu bom, mas você parou de acreditar que eu ia fazer. Você entendeu? São só sonhos dele. Era o estágio acontecendo. Né? E hoje ela tem medo, porque quando eu falo vai acontecer. Né? Então a boa notícia pra você é que sim, você pode assumir o comando da sua vida. Você pode estar no comando dela e passar a ter estes comandos em você. Que se você falou, faça. É o próprio projeto do IBNP, né? O Instituto Bem no Capara, que antes de você criar, você falou. Nossa, 2017. Falou como que seria. Falou como que seria o sistema autossustentável para fazer a doação de cestas básicas para que nenhuma criança passasse fome no mundo. Eu não tinha nenhuma cesta naquele momento. Falou que os coaches que se informassem no IGT teriam um sistema, uma forma de fazer parte disso. Não tinha nem turma do IGT ainda, né? Não tinha nem nada, não tinha nem... Eu pensava assim, meu Deus, como que tudo isso vai acontecer? E foi acontecendo. Esse ano a gente vai ter doado mais, somando o que a gente já arrecadou e doou, este ano a gente vai completar mais de 500 toneladas de alimento. Olha isso. Mais de 100 mil pessoas alimentadas. E várias pessoas que ouviram sobre o projeto se tornaram embaixador do projeto. Lindo. Se falou, faça. Beleza. Lindo. E eu ia te perguntar, mas por que as pessoas param? Por quê? O que faz elas pararem? 4 razões que fazem as pessoas pararem. Já que você não estragou nenhuma das 4, eu tenho as 4 todinha pra falar até agora. Parabéns, Patrícia. Parabéns, Patrícia. Muito bom. Posso falar da primeira? Sim. A primeira é a seguinte, as pessoas, elas costumam ter uma listinha de desejos. Como toda criança tem. Criança tem uma lista de desejos. Se eu chamar... eu queria. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu gostaria. Aí você pega... Um dia eu ainda vou. Eu gostaria. As pessoas têm listinha de desejos, né? Como uma criança. Né? E ela não compreende o processo para alcançar aquela listinha dos desejos. Adulto, profissional, que realiza o que quer, ele tem uma ideia fixa. Então, você tem que entender que quando você tiver listinha de desejos como eu tinha, eles não vão se concretizar. Você vai ficar sambando de um desejinho para outro. Desejos infantis mesmo. Quando teu desejo for infantil, você vai ficar sambando de um para outro. Eu botei corrigir meus dentes por 10 anos na minha listinha infantil dos meus desejos do ano novo. Até o dia que eu tive uma ideia fixa, vou resolver essa merda. E aí eu só pensava em resolver esse troço. Arranquei 6 dentes de uma vez, botei aparelho, fiquei 1 ano de aparelho, deu um trabalho da peste, tá resolvido meu dente. Né? Então, ideia fixa, Paty, é uma mistura de clareza com obstinação. Clareza. Você teve uma ideia fixa na fase da tua vida. Embora você já seja a pessoa, né? Às vezes a pessoa, mesmo começando e terminando, que é o caso da Paty, ela não sabe o que começar e terminar. Porque ela não tem uma ideia fixa. Às vezes você não sabe. Às vezes você não entende no processo, né? De quanto é forte entender que você é causa. Que você é causa, que você não é consequência. Você fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso no WA também, né? Que você é causa. E quando a gente entende que a gente é causa... Você vira o protagonista que vai fazer aquilo acontecer. Então você tem uma ideia fixa e você vai em busca dela. E mesmo quando você não tem uma ideia fixa e aceita sentar como passageiro, não, hoje a vida leva eu. Se a minha vida fosse um filme, a trilha sonora seria Vida Leva Eu, do Zeca Pagodinho. Mesmo que fosse assim, ainda assim você é causa. Porque você escolheu sentar no passageiro. Só que as pessoas não têm consciência disso. Não tem. Tomara que você esteja acordando pra isso. Eu não tinha consciência disso também. E aí, eu tive a sorte de fazer um processo de coaching com você. Foi o seu primeiro processo de coaching. A Paty foi minha primeira cliente de coaching. Muito obrigado. Confiou. E foi fantástico, assim. Ela não me contratou como coach. Eu contratei ela como minha cliente, né? Não, e foi fantástico. Eu nunca tinha feito coaching. A primeira vez foi com você. E você conseguiu ser meu coach. Não meu marido, né, cheio de julgamento. Nada disso. Você foi ali que, aliás, isso é fundamental, usou né? o método, a técnica. Se a gente tiver aluno nosso aqui formado em coach criacional, fica ligado nisso, né? O que faz funcionar um processo de coach com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho é ela querer. Na verdade, eu falei que contratei ela, mas eu mostrei pra ela e ela falou, eu quero isso. Falou que ia atender 5 pessoas se eu queria ser uma delas.
Usei todas as técnicas aqui pra convencer ela. E a segunda coisa era que eu só era coach dela na sessão de coach quando ela me procurava. Mas e aí? E eu fiz esse processo de coaching lá atrás, eu tinha meu escritório de design. E eu tinha um escritório de design, sempre trabalhei, fui sempre apaixonada por fazer isso, assim, né? Mas o escritório não crescia tanto. Não progredia. Porque eu adorava a parte do meu trabalho, onde eu sentava, ficava lá na minha introspecção, criando e tudo mais. Você é muito boa designer, né? Hoje tá meio fora de forma, porque não tem mais trabalho. Totalmente, já tem... Né? Já não sabe mais onde copia e cola, sabe nem mais copiar e colar. Mas tem a Paty é uma baita designer. Ela era operacional, mão na massa. E sentava no escritório dela, eu lembro perfeitamente. Eu olhava pra tua tela e ali você ia criando. Só que eu tava à frente de um escritório de design, então só tinha eu, a pessoa que me ajudava ali, um braço direito e tal, né, era bem reduzido assim. Enquanto eu tava lá curtindo fazer o trabalho, ninguém tava na rua prospectando os clientes que eu precisava fechar. E eu percebi que eu tinha um ciclo ali, geralmente o cliente virava fixo, então quando eu já trabalhava para algumas contas e tal, mas pro escritório crescer, eu tinha... E foi isso que eu trabalhei no processo de coach, porque eu era tímida, assim, de ir, de falar. A Paty você não sabia nem, minha linda, explicar o que você fazia. Eu fazia. Ai, meu Deus, ninguém me pergunta o que eu faço. A Paty sei fazer, trauma. mas explicar... O que você faz? Aí Cara, é tipo coaching hoje, né? Coaching, muitas pessoas não sabem o que é coaching. Na época, o que era design. Aí tinha gente que dizia, então você faz aqueles convites de aniversário, de festa de aniversário. Dizia, ou marca, ou mesmo assim, faz marca. Era o melhor que chegava, faz marca, né? Você faz marca. Mas enfim, aí a Paty teve uma ideia fixa. Eu lembro perfeitamente. No processo de coach, ajudou a Paty a ter o quê? Clareza e obstinação. Aí ela teve o quê? Uma ideia fixa. E nessa ideia fixa era crescer o escritório. Crescer o escritório, para isso eu precisava conquistar alguns clientes, algumas contas a mais pro escritório, né? Então, conquistar. E aí a gente começou esse processo aí, alguma empresa, uma escola, enfim, alguma empresa que tivesse trabalho recorrente. E nesse processo foi quando eu tomei muita consciência, porque eu sabia que no meu dia eu tinha que fazer aquelas coisas que não era código-fonte pra mim. Pegar o telefone, falar com a pessoa, com a secretária pra marcar, pra agendar uma reunião, pra me apresentar e tal. Ir lá, visitar a pessoa, tudo isso era fora da minha zona de conforto, bastante fora. Então, eu ficava me ocupando com tudo que eu tinha já pra criar, que já me ocupava, mas não fazia o escritório crescer da maneira que eu queria. Mas o que eu fazia antes de eu ter essa ideia fixa? Meu dia a dia, eu fazia os trabalhos que tinham, terminou os trabalhos que tinha, o que eu fazia? Curtia. Chegava um pouco mais cedo em casa, eu ia pro shopping. Tipo eu, né? Tipo eu. Gravamos 2 podcasts. Exatamente. Deixa eu jogar videogame não agora. Não tinha ideia fixa. Aí depois do almoço tirava um cochilinho na tarde. Podia, né? Não tinha o que Qual fazer. Era o meu objetivo que eu tava devendo? Já atendi meu cliente. Meu objetivo era fazer o trabalho, já fiz, né? E quando eu entendi isso, que pra crescer eu tinha que fazer aquele movimento, aí eu tive Quando virou uma ideia fixa, quando você assumiu o comando. Exatamente. Aí eu tive a consciência do nosso poder de escolha a todo momento, do fazer e do não fazer, que é o que você diz, né? Que eu te falei, mas muitas pessoas não têm consciência desse processo de escolha, eu não tinha. A partir dali eu passei a ter. Então, quando eu tava assim, meio terminei o trabalho, código-fonte ali, né? Indo, não, almocei, poxa, acho que eu vou tirar um cochilinho. Eu dizia, não vou não, porque é esse tempo que justamente se abriu para eu conseguir fazer as ligações que eu preciso fazer, para eu prospectar, para fazer as visitas. E por que isso aconteceu? Voltando na primeira regra, e deu certo, né? Só pra gente fechar a história, deu certo. O escritório da Paty voou, fechou clientes grandes, cresceu. 3 contas em poucos meses, a gente fechou a meta muito antes do processo que a gente Porque saiu do sonho infantil de ter um escritório de design para ter uma ideia fixa de fazer ele crescer. Então qual é a primeira razão que faz você começar e parar? Ter diversos desejos infantis, como toda criança ganha um brinquedo novo. Muitas pessoas parecem uma criança com um brinquedo novo, sabe, Paty? Elas ganham um brinquedo novo, brincam, o que faz com o brinquedo novo? Deixa de lado, porque passou aquele momento da euforia do começo. Que é a ideia, né? Vou ter isso, desejo, é um desejo, aí tem um brinquedinho, aí pede, ganha um brinquedo, chega, aí brinca um pouquinho, aí chega outro, e a vida vai levando. Diversos momentos que você teria para se ocupar da tua ideia fixa, mas que você nem percebe que não está escolhendo fazer isso. Vamos falar do Quando veio, ficou de lado. Segunda razão que as pessoas começam e são param. 4, né? 4 razões. Segunda razão que faz as pessoas... São 4 que viraram 5, você já deu a primeira dica. Pessoas que dizem muito sim, não sobra... Né? Cada não... Quem falou isso foi a Dani Teixeira. Que cada não
Cada não que você dá pra alguém é um sim que você dá pra você, né? Então a gente fala disso depois no final. Fala não, já falamos, falou. Pronto. Segunda regra, cara, parece besteira, mas isso é muito forte. As pessoas ao seu redor, muitas vezes, torcem pra você dar errado. Isso é um fato, né? E aí, já parou de novo? Não, aprendeu que não vai dar em lugar nenhum, entendeu que isso não é pra você. Tem muitos ambientes assim. Muitos. Tem um livro chamado... E nem as pessoas que fazem isso têm consciência disso, né? Tem um livro chamado O Poder Ele tá esgotado, talvez achem sebo, chama O Poder das Conexões. Ele não é um livrinho de autoajuda barata que o teu amigo tem um grupo, né? Ele é um livro que mostra cientificamente, com várias pesquisas, várias evidências que mostram por que você... Por exemplo, você tem um amigo, o amigo do seu amigo engordou. Você nem conhece o amigo do seu amigo, você tem mais chance de engordar. O amigo do seu amigo começou a fumar, você tem mais chance de começar a fumar. Existem várias evidências do porquê que o meio te influencia. A segunda razão é, as pessoas não constroem um ambiente fortalecedor para elas. Mas eu não tenho um ambiente fortalecedor. Olha o comando que ela tem pra ela. Mas eu não tenho um ambiente fortalecedor. Me ferrei. Esse é um comando de merda, né? Quando a pessoa, por exemplo, entra na comunidade no comando, o que eu explico pra ela, né, é óbvio que lá dentro já é um ambiente fortalecedor pra ela. Mas o que eu falo claramente eles entendem isso. O comando muda. Não é, eu não tenho um ambiente fortalecedor. Eu vou criar um ambiente fortalecedor. Porque não ter um ambiente fortalecedor é só uma circunstância. Se manter nele é sua responsabilidade. As pessoas têm uma facilidade de atribuir à circunstância... E a circunstância é a vida, né? A circunstância é o tempo inteiro. É só circunstância. O tempo inteiro. É como quando você lida diante dela. Você é causa, você tem o poder, tá nas suas mãos, você toma decisões. Isso. Então, e um ambiente fortalecedor dificilmente vai estar na sua casa. Sabe por quê? Porque a tua casa, a não ser que você queira a mesma coisa das pessoas da sua casa. Vou dar um exemplo. Você tem uma casa de médicos. Todo mundo é médico. E você tem o sonho de ser médico. E a família vai te dar todo apoio, porque eles são médicos. Algumas pessoas têm essa sorte de estar na casa num ambiente fortalecedor que quer aquilo que você também quer. Aí pode acontecer, né? É uma sorte que a pessoa dá. Acho que nós aqui também temos a sorte de ter um ambiente super fortalecedor dentro João de fala casa, que né? quer ser jogador de Fortnite e ele encontra um ambiente fortalecedor para isso. Por quê? Porque eu e a Paty sabemos que não importa o que ele vai ser. O que importa, a gente consegue treinar nele habilidades comportamentais, habilidades do futuro, para que ele seja o que ele quiser na vida dele. Carol inclusive jogador que quer vender bolo de cupcake, quer ser confeiteira. Quer ser confeiteira. A gente apoia, vai com ela pra rua, trabalha, explica vai lucro vender, e já despesa. Vendeu na portaria, isso. Enfim, a gente incentiva, né? Isso é um ambiente fortalecedor. Nem todo mundo tem, né? Mas a maioria é diferente. A maioria ter uma casa que tem um padrão e você quer se libertar desse padrão e ser tudo aquilo que você pode ser. E aí o que você encontra dentro de casa? Críticas. Não, esse não é o caminho. Meu sonho é que você seja engenheiro. Meu sonho é que você seja advogado. O sonho é dela, porra, não é seu. Né? A gente tem que entender isso. O sonho dos pais é uma coisa. Isso aí não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Isso aí vai passar fome. Mas as pessoas não fazem isso por mal, tá? Elas fazem isso por amor, porque elas acreditam. Elas acreditam. Estão te dando o melhor conselho, né? E muitas vezes vão cuidar. Eu lembro que meu pai, quando eu tinha 18 anos, falei, pai, me dá o táxi pra eu trabalhar. Eu sempre fui muito trabalhador, né? Eu sempre comecei e parei, mas sempre trabalhando. Nunca era comecei um projetinho no papel. Era sempre começava na prática. Eu ia lá e fazia, dormia de madrugada fazendo, né? Mas, pai, me dá o táxi pra trabalhar. Não te dou. Fiquei louco, meu pai. Louco. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria trabalhar. Meu pai falou, se eu te der o táxi pra trabalhar, você nunca mais vai sair dele. Obrigado, pai, por isso. Você foi cirúrgico ali, né? Então, ali, meu pai trabalhou como um ambiente fortalecedor para mim, né? Mas o padrão é o quê? Eles querem o melhor para você. Qual é o melhor para você? O que é melhor para eles. O que é melhor para eles era o que era o melhor para o pai deles. O que era melhor para o pai deles? E assim a gente vai sendo domesticado, vira um rebanho por gerações. Mas você pode escolher um ambiente, pode escolher ter um ambiente desse, pode escolher buscar pessoas nas amizades, em outros ciclos. Entrando na comunidade no comando. Nessa vibe, né? Entrando na comunidade no comando. A gente vai vender a comunidade no comando agora? Não preciso disso, né? Nós somos, financeiramente falando, somos 6 mil membros lá dentro, aproximadamente 6.700 membros. São milhares e milhares de membros. O que eu tô te falando lá já é um ambiente fortalecedor. É o treinamento mais acessível que eu tenho e não necessariamente vai estar aberto agora. Tá? Verdadeiramente, eu não sei se vai estar aberto para inscrição agora, porque eu não sei quando você tá vendo esse podcast, a gente abre às
vezes por um dia, às vezes por 1 hora, às vezes por 2 dias e fecha. Mas é um poder de escolha Mas é um poder de escolha acessível. Assim, né? Acessível. Menos de meio de café. Pessoas que querem evoluir em alguma coisa, em alguma direção, e querem ter um ambiente fortalecedor. É isso. Quer ter alguém que comente lá embaixo do que você falou, pô, cara, que massa você conseguiu isso. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser se inscrever na lista de espera pra próxima abertura. Você fala assim, Jerônimo, cara, eu quero ser comunidade no comando, eu quero ser CNC, que eles se orgulham da nossa sigla lá, CNC, né? De ser uma tropa de obstinados. A comunidade é massa. Eu quero fazer parte dessa tropa de obstinados. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo pra ficar na fila de espera, tá? De repente tá aberto agora, você consegue se inscrever imediatamente. Se de repente não, você fica na fila de espera. Terceiro, vamos falar do terceiro? Terceira razão que a gente começa e para. As pessoas saem de... Você já jogou RPG, Paty? Jogo de RPG? Já jogou? RPG é um jogo que o boneco, o nosso personagem, começa fraquinho. A espadinha dele é número 1 de dano. Dá 1 de dano, quebra rápido. O escudinho dele aguenta só uma batidinha. Não tem muito poder, não tem muito poder. Nada. Conforme você vai avançando no jogo, a sua espada vai ficando mais poderosa. Grau nível 2, nível 3. Desenvolvendo, a espada fica mais bonita, brilhosa, tem um poder na espada, o escudo rebate fogo de dragão e tudo mais. O cara, quando começa no RPG, ele tem que começar fazendo o quê? Enfrentando os dragõezinhos, os monstrinhos menores, para a espada dele ficando mais forte, até ele enfrentar o grande chefe da parada. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem sair da absoluta inutilidade ou da absoluta mediocridade para enfrentar um dragão que eles não estão prontos para enfrentar. E aí o que acontece? Perdem. E cada vez que perde, reforça que não consegue. É o que você fala sempre na comunidade no comando, a estratégia da comunidade no comando, né? Você não sair de 0 para querer ser 100%. Que aí fica tão difícil, algum percentual pequeno se mantém, mas é a chave para desistência, né? São pessoas muito especiais, não é o meu caso, eu não sou esse tipo de pessoa especial que sai do 0 pra fazer tudo melhor, o cara barrigudo, ele sai de barriguda, correu uma maratona em 2 meses, não sou eu, né? A gente tem que entender que o sucesso é como se fosse uma maratona, né? E a maratona de 42 quilômetros, se você sair correndo igual maluco, você der o sprint final no início, se você der o sprint final na largada, o que vai acontecer? Você pode até liderar essa prova. Imagina o narrador falando, olha ali, o número 2.732 saiu na frente na maratona, e ele correndo igual maluco, chega no 800 metros, o cara já começa a desacelerar e todo mundo passa ele para, porque ele não seguiu na maratona, né? Então isso é o sucesso, cara. E as pessoas querem ter o sucesso saindo igual maluco correndo. Então começa enfrentando dragões que você possa ganhar. Porque quando você ganha, você tem uma sensação boa de bem-estar, né? Isso chama dopamina. Quando você ganha de algo e se sente bem com aquilo, você tem uma descarga de dopamina. Entre outras coisas, estou facilitando a lógica. Uma descarga de dopamina. É um neurotransmissor que te dá bem-estar. Mas e é muito massa, né? Muito você massa. Sente aquela coisa de... Se era uma coisa no seu dia pra fazer, você fala, puta, fiz, que massa, consegui, tá feito, né? Dá aquela sensação de, pô, consegui, caraca, que massa. É isso. Então, esse é o terceiro. Então, cara, você quer realizar... eu quero parar de começar e parar. Então, pega um negócio pequenininho. O que você vai fazer? Vai ler um livro de 100 páginas? Vou começar e vou terminar? Jerônimo, livro de 100 páginas todo mundo lê. Não. Tem um monte de gente assim que não lê livro há 10 anos. Na comunidade tem várias pessoas que falam, Jerônimo, eu nunca li um livro na minha vida. Nesse primeiro ano de comunidade já li 12, 18, 3, 2. Tem gente que comemora que leu o primeiro livro da vida. Isso é muito mais do que a maioria da população. Muito mais. Eu conheço muitas pessoas. Porque você sair do 0 pro 100 é a chave pra frustração, pra fracassar no caminho. E dependendo daquele estágio que você falou, dos 4 estágios ali da pessoa, da autoconfiança da pessoa, né? Digo o que faço, me motivo, fico feliz, depois percebo que ninguém me aguenta mais ouvir meus projetos, depois eu mesmo não acredito em mim, aqueles estágios. Se você já tá no eu mesmo não acredito em mim, como é que você volta a ter essa autoconfiança? Fazendo coisas, colocando no papel, dizendo e fazendo, e você vê que, puta, consegui. Fiz. Tem a dopamina, aí começa a vir o quê? Você vai cair, feliz. Você vai descendo dos estágios de volta pro primeiro, que é o estágio de euforia, que as pessoas confiam em você. Daqui a pouco você vai dizer que vai fazer alguma coisa, você sabe que vai fazer. Na verdade, vai subindo de volta, né? Aí você vira pra tua mulher, que não acredita mais em você, pro teu marido, você vira e fala assim, cara, eu vou ler esse livro. Sabe o que ela vai dizer? Ah, tá. Aí você leu. Aí você chega pra ela e fala assim, olha só que legal, acabei de terminar o livro. Aí a pessoa fala assim, nossa, que massa. Aí ela vai voltar a sorrir. E aí teus estágios vão voltando. Até você voltar ao estágio em que as pessoas confiam em você. Que todos comemoram com você. Né? Então começa
Começa por um dragão pequeno, ganha confiança, e aí vai para um dragão maior. Tomara que isso faça sentido para você, essa história do dragão, né? E o quarto e último, Paty, a quarta razão pra gente começar e parar, essa é uma razão que ela vai ser bem rápida, e ela é deprimente. Mas ela é deprimente não porque você que tá ouvindo a gente é deprimente, é porque é a crueldade da modernidade. O que acontece com a crueldade da modernidade? A gente tem hoje acesso à vida de todo ser humano praticamente no planeta Terra, né? Praticamente todo. Você quer saber como está a vida de um artista de Hollywood, você consegue. Você quer saber onde mora um influencer digital, você consegue. Você quer saber se o cara viaja de primeira classe ou econômica, você consegue. Você quer saber onde ela está tirando férias, você consegue. Você quer saber como é a casa da pessoa, você está vendo a nossa casa aqui. Então hoje você está dentro da casa, do hotel, da vida, do carro das pessoas, né? E algumas pessoas, porque precisam mostrar todo o seu poderio financeiro, né, mostram de um jeito ainda para mostrar que tem, porque isso atrai mais pessoas. Então o que acontece? Qual é a quarta razão? As pessoas não sonham seus próprios sonhos, elas passam a sonhar o sonho dos outros. Então isso é para mim, nossa, é esse carro que eu quero, é essa viagem, nunca pensou em ter aquele carro, mas é esse carro que eu quero, nunca pensou em fazer aquela viagem, mas é essa viagem que eu quero. Aí você começa a sonhar um sonho que não é seu. O sonho do que as pessoas têm, né? Aí a pessoa passa a sonhar o que ela acha que tem que ter, o que as outras pessoas têm. Aí onde ela aí olha que louco, exatamente isso. Olha que louco. Aí ela volta para onde? Pro começo da nossa lista. Começa a ter uma lista de desejos infantis. Eu quero ter o carro daquele cara, eu quero ter a viagem daquela mulher, eu quero ter o sei lá o que daquela pessoa. Aí volta a ter o quê? Desejos infantis. E aí ela começa a ter desejos infantis e não começa a realizar. Aí começa a querer lutar por sonhos maiores do que ela até precisa para a vida dela, né? E aí começa a não realizar. Eu acho que quando você... um princípio da nossa filosofia no comando, né? Menos e melhor. Quando você começa a entrar na filosofia menos e melhor, as coisas realmente começam a acontecer. Então, cara, com todo o meu amor, você foi um projeto criado para dar certo. Então, para de, na sua cabeça, querer ser sinônimo de dar certo ter a vida de outra pessoa. Eu lembro quando uma seguidora nossa falou assim: Jerônimo, meu sonho é ser 20% de você. E eu disse para ela: não sonhe isso. Não sonhe nem ser 20, nem 30, nem 120 de mim. Sonhe em ser 100% de quem você nasceu para ser. Então, para de sonhar meu sonho. Para de sonhar o sonho das outras pessoas. Sonhe o seu sonho. Claro que às vezes a gente vai se inspirar por alguém, mas se pergunte: isso é um desejo infantil de ter aquilo que a pessoa tem, ou isso é uma ideia fixa do que você quer construir para a tua vida? É aí que as coisas verdadeiramente começam a acontecer. Eu acho que o sucesso, no que a gente quiser na nossa vida, tá completamente ligado a quão desperto a gente tá para nossa ideia fixa. Total. Um dia, algumas pessoas decidiram que queria casar. E que queria ter um casamento assim, assim, assim. E passaram a economizar todo o dinheiro, ou trabalhar mais, ou juntar, ou não sei o que. Cara, isso aqui já vai ser a flor do meu casamento, isso aqui já vai ser não sei o que, isso aqui já vai ser meu enxoval. Um exemplo simples de uma ideia fixa em algum momento. Um dia alguém quis passar numa faculdade tal porque desejou uma profissão e passou a estudar, a fazer cursinho, a não sei o que. Só que a gente passa muito tempo da nossa vida adormecido. Aí de vez em quando... desperta. Alguém vem, te ajuda, você pega um comando novo e desperta uma ideia fixa. E aí, pum, você vai. O que acontece? Você consegue. É só olhar pra todo... Você pode olhar pra sua própria vida hoje. Quando você olha pra trás e lembra aquelas vezes que você conseguiu, veja se não foi uma ideia fixa. Veja se você não acordava desde criança. Criança, às vezes, quer um brinquedo e ela tem uma ideia fixa. E ela fala com os pais daquilo todo dia. E manda carta pra avó e não sei o quê. Lembra da Calói, quando fez da nossa época, né? Quem é da nossa época tinha uma propaganda. Eu quero uma Calói. Não esquece minha Calói. Não esquece minha Calói. Uma coisa disso. Era uma coisa assim. Transformou as crianças em ideia fixa. Ele mostrava as crianças botando bilhete pro pai em tudo que é lugar. Eu fiz isso. Eu botei bilhete pros meus pais. Não esquece minha Calói. Eu queria uma bicicleta. Demorei a ter, mas eu queria uma bicicleta. Era uma ideia fixa. Então, até criança, quando consegue o que quer dos pais, muitas vezes, eles têm uma ideia fixa, né? E todos nós, quando conseguimos alguma coisa. Então, você sim pode conseguir. Desde que você tope pagar o preço, tenha a sua ideia fixa. Você precisa ter essa ideia, colocar isso como ideia fixa, né? Cara, o que eu tenho que fazer para ter novas capacitações? Que livro que eu tenho que ler? Aí tem tudo isso. Você já falou até na comunidade de comando, né? Como é que você escolhe um livro conectando com a sua ideia fixa? É isso. Porque aí você vai trazendo aquela força pro seu projeto. Jerônimo, eu não posso estar na comunidade no comando. O que eu faço? Vem pra live de quarta-feira. A live de quarta-feira chama Assuma o Comando. Toda quarta-feira, 1h da tarde. Gratuita no YouTube. Passa milhares de pessoas toda quarta-feira. Cara, é um jeito, inclusive, de você se despertar.
toda semana, porque é fácil você ser sucumbido pela vida, né? Aí daqui a pouco você desperta, passou um ano, você não fez nada, nadou na maré. Seu primeiro passo você já deu. Qual é o teu próximo passo? Qual é o primeiro passo? Assistir esses conteúdos gratuitos, ó, podcast, videozinhos no YouTube, né, técnicas. Segundo passo, estar ao vivo comigo na quarta-feira, com muita gente se transformando no Assuma o Comando. Com a gente, tô lá também. Paty tá lá também. Terceiro passo, a Paty ela não fica na câmera, ela fica sentadinha ali dando os pitacos dela que são incríveis. Terceiro passo, entrar na comunidade no comando. Alguns já pulam o segundo, já vão direto pra comunidade, né, e aí fazem o segundo e o terceiro ao mesmo tempo. Tô te esperando na live de quarta-feira ou dentro da comunidade no comando. De qualquer forma, aqui embaixo vão estar os dois links. O link da live para você receber e o link para você entrar na fila de espera da comunidade do comando. Verdadeiramente, vamos parar de tentar e começar a conseguir. Escolha seu próprio sonho. Você é um projeto criado para dar certo. Você, se fizer por merecer, você tem uma colheita linda para ter pela frente. Eu confio em você. Eu confio que você possa ser essa pessoa que dá um comando para você. Se falou, faça. Comando extraordinário que muda a vida de muitas pessoas. Então, se você pensou em, cara, eu vou aí entrar nessa comunidade, ou eu vou participar dessa live. Então, se pensou e falou, então faça, clica no link agora e eu te vejo por aí, ou no próximo podcast e... Vamos! Vamos! Tchau!